Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, ele morreu sem carro, sem mansão e sem fortuna, mas salvou mais vidas do que muitos milionários poderiam sonhar. A história deste médico vai mudar a forma como você vê o sucesso. Enquanto o mundo corria atrás de dinheiro, o médico passou mais de 50 anos cuidando de pessoas que não tinham nem como pagar uma consulta. O que ele fez impressionou milhões de pessoas. Intitulado como O Médico dos Pobres, a história real que emocionou o mundo. Você acredita que uma única pessoa pode mudar a vida de milhares de outras? Em um mundo onde o sucesso costuma ser medido pelo dinheiro, pelos carros de luxo e pelas mansões, existiu um homem que provou que a verdadeira riqueza está em servir ao próximo. E o mais impressionante é que ele recusou tudo aquilo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando conquistar. Hoje você vai conhecer a história extraordinária do Dr. Muhammad Mashali, o homem que ficou conhecido como o médico dos pobres. Mas fique até o final, porque um gesto que ele fazia em segredo para seus pacientes mostra o verdadeiro significado da palavra humanidade. Muhammad Mashali nasceu no Egito e desde cedo aprendeu o valor do sacrifício e da dedicação. Sua família não era rica. Seu pai trabalhou duramente durante anos para garantir que o filho tivesse acesso aos estudos e pudesse construir um futuro melhor. Graças a esse esforço, Mashali conseguiu ingressar na faculdade de medicina. Ele estudou com dedicação e se destacou entre os melhores alunos de sua turma. Em 1967, formou-se médico com excelentes resultados. Mas foi justamente nesse período que algo marcaria sua vida para sempre. Seu pai faleceu. A perda foi devassaladora. Porém, junto com a dor, veio uma profunda reflexão sobre tudo o que aquele homem havia sacrificado para que seu filho realizasse o sonho de se tornar médico. Diante dessa lembrança, Muhammad Mashali fez uma promessa que mudaria não apenas a sua vida, mas também a vida de milhares de pessoas. Ele prometeu que jamais negaria atendimento a alguém por falta de dinheiro. Nobre, né? Quem dera que muitas pessoas fizessem isso. E cumpriu essa promessa até o último dia de sua existência. Anos depois, ele abriu uma pequena clínica na cidade de Tanta, localizada no delta do Nilo, no Egito. O local era extremamente simples. Não havia luxo, não havia equipamentos sofisticados, não havia decoração impressionante, mas havia algo mais importante: portas abertas para quem precisava de ajuda. Todos os dias, dezenas de pessoas formavam filas em frente à clínica. Muitos eram trabalhadores humildes, outros eram desempregados, alguns sequer tinham dinheiro suficiente para comprar comida. Mesmo assim, encontravam naquele médico uma esperança. Enquanto muitos profissionais cobravam valores altos por consultas, Mashali cobrava uma quantia simbólica. Para quem podia pagar, o valor era equivalente a menos de $1. Para quem não tinha condições financeiras, o atendimento era totalmente gratuito. Ele nunca fazia distinção. Não importava se o paciente era rico ou pobre. Não importava sua religião, não importava sua origem. Para ele,
todos mereciam dignidade e cuidado. Com o passar dos anos, sua reputação cresceu. As pessoas começaram a chamá-lo de médico dos pobres. Mas o título não surgiu apenas pelos preços baixos. Surgiu porque ele enxergava algo que muitas pessoas ignoravam. Ele enxergava seres humanos. Enquanto outros viam números, ele via histórias. Enquanto outros viam limitações financeiras, ele via sofrimentos. E quando a medicina não podia curar completamente, ele oferecia algo igualmente poderoso: respeito, empatia e compaixão. Mas existe um detalhe que pouca gente conhece. Muhammad Mashali trabalhava de forma quase incansável. Sua rotina era extremamente pesada. Muitas vezes atendia mais de 50 pacientes em um único dia. As jornadas frequentemente ultrapassavam 10 horas de trabalho. Mesmo já sendo idoso, continuava recebendo pessoas diariamente. Ele poderia ter se aposentado. Poderia ter descansado. Poderia ter aproveitado uma vida confortável. Mas escolheu continuar ajudando. Então aconteceu algo que chamou a atenção de todo o mundo árabe. A história daquele médico humilde chegou aos ouvidos de um empresário muito rico do Golfo Pérsico. Ao conhecer sua trajetória, o empresário ficou profundamente emocionado. Decidiu então recompensá-lo. Ofereceu um apartamento de luxo, ofereceu um carro novo, ofereceu ainda $20 mil em dinheiro. Para muitas pessoas seria a oportunidade perfeita para finalmente viver com conforto. Mas a reação de Muhammad Mashali surpreendeu a todos. Ele agradeceu, porém recusou utilizar aqueles bens para benefício próprio. Em vez disso, vendeu o apartamento, vendeu o carro e direcionou os recursos para melhorar sua clínica. Comprou equipamentos médicos modernos, adquiriu medicamentos, investiu em recursos para atender melhor seus pacientes. Quando perguntaram por que havia recusado aquela vida confortável, sua resposta se tornou famosa. Ele disse: "Não preciso de carro nem de roupas finas. Sou médico e meu dever é cuidar de quem não tem nada." Essas palavras rapidamente se espalharam. Milhares de pessoas ficaram impressionadas. Mas para quem o conhecia, aquela atitude não era novidade. Era apenas mais um exemplo da forma como ele enxergava o mundo. Seu objetivo nunca foi enriquecer. Seu objetivo sempre foi servir. E talvez o gesto mais emocionante de todos acontecesse longe dos holofotes. Sem câmeras, sem entrevistas, sem divulgação. Quando percebia que um paciente não tinha dinheiro para comprar os remédios receitados, ele discretamente colocava dinheiro no bolso dos pacientes. Muitas vezes a pessoa só descobria depois de sair da consulta. Imagine a cena. Um paciente preocupado, sem recursos para continuar o tratamento. E então, sem fazer alarde, o médico garantia que ele pudesse comprar os medicamentos necessários. Não havia publicidade, não havia busca por reconhecimento, havia apenas generosidade. Outro aspecto admirável era sua postura diante das diferenças religiosas. No Egito, convivem diferentes comunidades religiosas, mas dentro daquela clínica isso não fazia a menor diferença. Muçulmanos e cristãos, coptas, aguardavam juntos na mesma fila, recebiam o mesmo tratamento, a mesma atenção, o mesmo respeito, porque Muhammad Mashali não enxergava rótulos, ele enxergava pessoas. E talvez seja justamente por isso que sua história ultrapassou fronteiras. Ele falava sobre algo universal, algo que todos nós entendemos, a necessidade de sermos tratados com humanidade. Em 2020, aos 76 anos de idade, Dr. Muhammad Mashali
faleceu. A notícia gerou enorme comoção. Milhares de pessoas prestaram homenagens, pacientes lembraram dos momentos em que foram ajudados, famílias recordaram tratamentos que mudaram suas vidas, colegas de profissões destacaram sua ética e dedicação. Ele não deixou mansões, não deixou contas bancárias milionárias, não deixou coleções de bens materiais, mas deixou algo infinitamente mais valioso. Um legado, um exemplo, uma inspiração para gerações futuras. Sua história nos faz refletir sobre uma pergunta importante. Quando nossa vida chegar ao fim, pelo que seremos lembrados? Pelos bens que acumulamos ou pelas vidas que nós tocamos? Muhammad Mashali mostrou que a verdadeira grandeza não está em possuir mais do que os outros. Está em oferecer mais do que os outros. Em uma sociedade que frequentemente valoriza status, aparência e riqueza, ele escolheu um caminho diferente. Escolheu a compaixão. Escolheu generosidade, escolheu servir, e por isso seu nome continua vivo. Por que algumas pessoas não deixam apenas lembranças? Elas deixam luz. E essa luz continua iluminando o mundo muito tempo depois que elas partem. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário contando qual parte mais te emocionou. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o incrível legado do médico dos pobres. Porque exemplos como o de Dr. Muhammad Mashali merecem ser lembrados por gerações. Quem me conhece sabe que eu sou da área da saúde e tenho inúmeras formações. E em todas elas quando eu ingressava ou quando eu começava uma faculdade, uma universidade, um curso, um aperfeiçoamento, um mestrado, um doutorado, eu sempre dizia, eu não quero ser mais uma enfermeira, eu não quero ser mais uma médica, eu não quero ser mais uma socorrista, eu não quero ser mais uma pesquisadora, eu quero ser a enfermeira, eu quero ser a médica, eu quero ser a socorrista, eu quero ser a diferença. Ser alguém diferente. Fazer o diferente. E hoje eu vos trago um exemplo de alguém que fez a diferença. Como tantos outros que tem por aí. Nós temos uma série no canal que se chama As Pioneiras, sobre mulheres que tiveram seus títulos roubados, tiveram suas descobertas roubadas, mas aqui eu estou trazendo o exemplo de um grande homem, porque tanto homens quanto mulheres fazem a diferença na vida e na história. Com todo amor e carinho e dedicação eu fiz esse vídeo para vocês, para que este nome também não seja esquecido. Como eu sempre digo para vocês, sem mais delongas, um beijo da Mari e até o próximo vídeo. Vocês são parte essencial e fundamental do nosso canal. Até o próximo vídeo.